buscar a intervenção de segunda-feira, 5 horas da manhã. Diante de um agravo como essa, eu telefonei para o secretário, não consegui falar, liguei para o superintendente prisional, liguei para o Dr. Paulo Alquimim, ouvidor de polícia, apesar de não ser da alçada dele, mas informando o que ia acontecer. Daí umas 2 ou 3 horas, recebi o retorno que não tinham antecipado a intervenção no sábado à tarde, que o diretor, doutor Danúcio, interventor, já tinha providenciado outros homens, e iria tomar as providências na visita de domingo, para impedir que as rebeliões acontecessem, no sentido que os agentes não queriam que fosse tomada nenhuma medida para corrigir essas questões. E parece que a ação do domingo deixou presos civis. Hoje nós solicitamos a corregedoria, 2 pessoas da corregedoria ficaram o dia todo no nosso dia, 2 defensoras públicas também foram para lá, nós comunicamos ao Ministério Público, que não foi, e constantemente a gente está batendo relatórios do nosso dia, que prova o quadro caótico lá dentro da República. Amanhã às 9 horas nós estamos recebendo familiares de presos na Assembleia, mas fica claro que nós na denúncia que recebemos que não só presos estavam envolvidos com o PCC, mas que também agentes penitenciários trabalhavam dentro da penitenciária para o PCC. Então, vocês estão vendo como o governo erra ao querer fazer uma concentração da estrutura prisional aqui no município, o que isso pode gerar um caldeirão prestes a explodir em qualquer momento. E negando a lei de execução penal, que determina que o preso tem que cumprir a pena próximo à sua residência. Até dentro da preocupação da socialização, e por isso que para ser comarca, entre todas as exigências, nós temos 300 comarcas em Minas Gerais. A primeira das exigências é que a comarca tenha cadeia, tenha presídio. E a gente sabe que tem muitas comarcas do estado que não tem estabelecimento penal, mas é obrigatório para ser comarca que tem estabelecimento penal. Quer dizer, que o infrator daquele município vai cumprir a pena no município, receber seus familiares no município, não provocar uma migração tão grande que acontece em Nova Contagem, que acontece aqui em Neves, onde as famílias têm que se deslocar porque a família acaba de alguma forma sendo encarcerada junto com eles. E aí, o sistema é essa podridão. Um dia eu brinquei com o João Leite, visitando a Dutra Ladeira e vendo a organização dos presos dentro da cela para tráfico de drogas, a organização para divisão de tarefas. Eu falei, João, a gente tinha que inverter isso, sabe? O que está organizado é dentro da cela, o que está bandido está por fora, a gente devia inverter isso, sabe? Poucos que estão tomando conta presos, e poucos presos tomando conta, para ver a situação melhoraria. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ver que essas medidas de encarceramento não estão solucionando problema nenhum. Isso é uma visão cada vez mais equivocada da nossa sociedade. E esse crescimento dessa visão desse Estado penal, em detrimento de uma visão do Estado social, ela procura pura e simplesmente criminalizar os pobres, procurar conter os pobres. Porque a gente sabe que quem está nas cadeias são os mais pobres. E está provado hoje, os indicadores da criminalidade mostram cada vez mais que
função desses setores, acho que vem as preocupações maiores da agricultura. Eu tenho 7 para 8 anos que eu participo do colegiado da corregedoria, desde que foi criado, pela sugestão nossa e do ouvidor de polícia da época, na Comissão de Direitos Humanos, e a gente trimestralmente tem os dados da violência no Estado. E esses dados são variáveis. A região com menor índice de violência de Minas Gerais é o Vale do Jequitinhonha, proporcionalmente à população e mesmo em termos absolutos. Então, não tem cabimento uma coisa dessa. Essa visão de criminalização da pobreza. E a construção de estabelecimento segue essa mesma lógica. Aonde vão ser construídos estabelecimentos? Aonde moram as pessoas. Aonde moram as pessoas. Agora, o que tem de perverso nisso tudo? Que agrega mais ainda na questão de lei, é a experiência das chamadas PPPs, a parceria público-privada. E uma experiência tão nociva que não respeita nada, nem a questão ambiental. Vocês se lembram da construção da José Drummond? Olhem a sentença do juiz Dr. Wenderson Souza Lima de Neves, que ele vetou a construção da José Drummond porque não havia nenhum plano de manejo ambiental. A licença tinha sido dada à revelia da lei, e em cima, sabe de quê? De nascente, que era impossível a construção. Em cima de nascente. A sentença do Dr. Wenderson, se eu não me engano, tem 110 páginas. 110 páginas. É um verdadeiro tratado do desrespeito à lei. E o Tribunal de Justiça derrubou a sentença dele. Com uma lauda derrubou a sentença do Dr. Wenderson Souza Lima, que ainda deixou isso nessa pomada. É um homem de lei, é um homem sério, dos mais sérios. E agora, os problemas que tinha na Drummond, ambientais, eles são 4 vezes maior na área que estão construindo um novo presídio. E essa privatização é tão absurda que o preço da privatização vai custar 4 vezes mais que o da PAC e 30% a mais do que o regime normal. Olha, você pode privatizar aquilo que é função do Estado? A Constituição não permite. Então, gente, nós estamos abrindo mais uma audiência pública para discutir a privatização aqui dos presídios. A comunidade tem que ter claro. Isso é a grande obra do governo do Estado em Ribeirão das Neves. Porque as outras, eles fizeram pela metade do período da campanha, como a duplicação da rodovia. Passou a campanha parada. Essa é a única que eles estão querendo terminar, que é o presente que estão dando para a Consolo. Então, nós na Comissão de Direitos Humanos estamos encarejados para discutir essa questão da parceria público-privada, para denunciar, para mostrar para a sociedade. E eu acho que esse grito de vocês tinham que ir, tinham que chegar até o governador lá no Palácio, que hoje tem um nome bonito de Centro Administrativo. Porque o que está sendo feito aqui é um verdadeiro desrespeito à lei, desrespeito ao povo, desrespeito a normas mínimas de segurança. Interessante que o povo de Ribeirão das Neves luta há quase 10 anos para a construção de uma PAC. O terreno para a PAC, nessa área grande que tem, nunca foi doado, não agilizado nada, recurso para construir a PAC. Agora, para construir cadeiões, e eu disse há um ano, ou há 9 meses, na última audiência que a gente teve na Comissão de Direitos Humanos sobre Minério, eu falei, esses 8 iniciais,
esses presídios é o início. Eles vão mandar outro para você. A ideia do Estado é transferir todo o complexo de presídio metropolitano para Ribeirão das Neves. A meta não é construir só esse. A ideia é construir aqui uma estrutura prisional mais ampla. Eu acho que vai chegar no momento que eles vão cercar Ribeirão das Neves, põe cerca elétrica, põe guarda e tudo, e fala, então, aqui a cidade vai virar um presídio. Tá? Talvez vocês vão ter passaporte para poder sair quem trabalha em Belo Horizonte, ou quem tem parente fora, uma vez por mês, poder visitar parente. Porque é essa que é a realidade. Agora eu digo para vocês, essa audiência, o governo nem se faz pressionar. Ela não ajuda muito para mudar a cabeça do governo em relação à construção do Brasil. Se não tiver uma medida mais forte, uma mobilização mais efetiva, só reuniões de Comissão de Direitos Humanos não são suficientes para barrar isso não. E só sobra a Comissão de Direitos Humanos, porque na de Segurança Pública vocês nem conseguiram marcar reunião com a Assembleia. Então deixa eu dizer para vocês, a comunidade tem que dar um grito mais forte, mais organizado, para mostrar ao governador essa determinação. E deixa eu dizer, o que eles estão prometendo na BR, que é o distrito industrial para Neves, eles prometeram quando da construção da José Drummond. E fizeram? Não. Eu estive com o juiz, doutor Wenderson, com a promotora, há 1 ano e pouco, visitando a obra da José Drummond. Sorte deles, eles fizeram uma cadeia lá para 800 presos. Vocês sabiam que já tem 1.800 lá, aonde tinha previsto 800? E sorte deles é que os presos são calmos. A José Drummond está rachando. Por trás dela está minando água em todos os lugares. Eu peguei uma barra de ferro e a Assembleia tirou foto disso. Parecia de isopor. E eu ouvi do diretor da época, o juiz, a promotora, se os presos quiserem, com alguns balanços, eles derrubam a José Drummond, que ela foi construída no solo podre. Vai ser o mesmo que vai acontecer. Vai ser iniciativa privada que vai reformar? Não. É o dinheiro nosso. É o dinheiro público que vai reformar. Então, vocês podem ter certeza. Estão plantando uma bomba aqui na comunidade, ferindo tudo quanto é política pública de observância da questão prisional. E eu estou me alongando até um pouquinho para que o deputado Rogério Correia já chegou aqui, a nossa grande deputada Elisa Prado, e eu estou tentando segurar um pouquinho para que o Rogério chegue, mas como ele não chegou, como não chegou ainda o Rogério, que é o autor do requerimento, eu dou a palavra para ele no momento que ele chegar. Essa Comissão de Direitos Humanos é chata para horário de início técnico de reunião, tá? Em respeito ao pessoal que já chegou, tá bom? Então eu vou passar a palavra ao Leonardo, registrando a presença do vereador Fábio Cavaleiro, Ribeirão das Neves, presidente da Comissão Anticastro da Câmara Municipal, registrando a presença do prefeito urbano. Eu passo a palavra ao Leonardo de Oliveira Gomes, assessor de comunicação da Prefeitura, aqui representando a Prefeitura. O microfone móvel aí, Gerson, podia circular. Escutar, não tem, portanto, haver como falar, e nós queremos falar para os governantes que se mostram tão discretos que de fato nunca aparecem. Eu nunca vi um representante
do governo estadual vir aqui a Neves tentar convencer a população que mais prisão é muito importante. Gostaria de lembrar os empreendedores, que palavra, né? Empreendedores prisionais associados. Será que tem alguém aqui que poderia falar em nome deles para tentar justificar o crime que eles estão cometendo de invadir e destruir a terra sagrada de Ribeirão das Neves? Não tem coragem de aparecer. Nunca ouvi, a não ser um dia, na Federação, na FIEM, na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Aliás, estranho li muito. Será que por acaso prisão virou questão de indústria? Virou uma indústria? Tem a ver com a Federação das Indústrias de Minas Gerais? Vão fabricar preços em série aqui? Então, quero dizer que nós queremos também falar e ser ouvido. Ser ouvido, isso significa que daqui deve sair uma decisão coletiva, democrática, republicana, aonde vamos dizer queremos mais respeito com a população de Ribeirão das Neves e queremos muito mais lugar de viver, como diz o texto que está com vocês. O que nos move é a luta por uma cidade mais digna e com qualidade de vida para o seu povo. Ora, o que está escrito aqui, Carandiru, para mim, isso é uma forma de falar de campo de concentração. Coloquei à esquerda aqui no quadro toda a região cheia de córregos de água, cheia de plantas medicinais, cheia de mata do Cerrado e ao fogo da Mata Atlântica, um enorme espaço em vermelho. Tudo isso vai virar campo de concentração, igual nos aconteceu no outro domingo, que nem conseguimos andar 700 metros para frente, sabendo que tem 4 quilômetros de terra. De quem é essa terra? Eu gostaria de saber que então os empreendedores prisionais nos falassem como que eles compraram isso, como que eles ocuparam, o que eles vão fazer com isso. Gostaria de saber do governo do Estado, do senhor Anastasia, que venha nos explicar, afinal somos cidadãos, e ele é o governar, não é ficar no Palácio da Liberdade ou nos outros palácios. Governar, ouvir o povo. Isso é a melhor tradição da política desde a Idade Média. Então, quero dizer, o que está sendo feito, o que pretende ser feito em Neves, é um retorno ao passado pior que teve, retornar ao século XIX, ao século XX, com as prisões, condenadas pela ciência, condenado pela experiência humana, condenado pela gestão pública, e ainda queremos dizer que com isso Neves vai estar na ponta do progresso, conhecido no mundo inteiro porque tem a solução para as prisões. 3.000 e tantos, e alguns sem liberdade, mais as famílias, isso vai constituir um núcleo que vai escapar qualquer lógica da cidade. Vai virar um campo de concentração e não tenho medo de falar isso. O que fazer então diante disso? É o que então nos engrandece. Porque tem gente que ama Neves. Tem um movimento de rede que se chama Nós Amamos Neves. Então, eu queria com vocês voltar ao manifesto que dizemos, para encurtar a minha fala. Vocês têm
Então, nós amamos neles. Repúdio a construção de mais prisões e ao descaso das autoridades com o povo de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Brasil. Então, é isso que queremos dizer para o poder público e para os empreendedores capitalistas que gostam de ter mais dinheiro à custa da vida de gente que não merece, nunca mereceu ser condenado a virar mercadoria. O povo de Ribeirão das Neves, através das entidades, igrejas e grupos organizados, veio a público manifestar o seu repúdio ao total descaso com que é tratado por parte do governo de Estado de Minas Gerais, o governador Antônio Anastasia e do prefeito de Neves, com a intenção de implantar mais um complexo prisional na cidade, mesmo rejeitado pela população local. O povo e as suas organizações sociais, profissionais, religiosas não aceitam que nenhuma prisão seja feita na cidade. Não vamos tolerar nenhuma ação pretensamente compensatória, nenhuma cala-boca em troca de mais presídios. E agora, nós amamos neles e por isso exigimos, vocês podem pegar o mesmo manifesto, na parte final, reivindicamos e exigimos que nenhum novo presídio seja construído em Ribeirão das Neves. Queremos a constituição de uma comissão de autoridades locais composta por Ministério Público, Prefeitura, UAB, entidades sociais e religiosas, para propor um projeto de qualidade de vida para a cidade e melhorias das unidades prisionais já existentes para integrá-las de forma mais produtiva e digna à própria cidade. A desativação, que já conseguimos o tombamento da colônia agrícola José Maria Arquimim, a desativação da penitenciária José Maria Arquimim e sua transformação em patrimônio cultural do município. A criação do primeiro Parque Municipal Cultural e Ambiental na Fazenda Mato Grosso. Que o sistema prisional seja gerido diretamente pelo Estado, preso não é mercadoria. Somos contra a privatização do sistema em qualquer parte do Brasil. O que está acontecendo em Neves é um problema nacional. Problema nacional, não é só de Neves. O Brasil está perdido em relação a questões fundamentais, como o perdão e a reconciliação com seus próprios cidadãos. O meu amigo deputado do Brasil sabe muito bem disso, que sem perdão, mas para ter perdão, alguém tem que reconhecer que cometeu erro. Sem isso não tem nação, não tem cidadania. E é isso que propomos, não temos raiva nem ódio de ninguém, mas queremos justiça. E a justiça te chama, a justiça para a cidade e a justiça para o campo, porque Neves, boa parte é mais do campo do que da cidade. Então, agradeço. Obrigado, professor Michel. Presidente, as seguintes ações que dizem respeito à construção de novas unidades penitenciárias via parceria com o privado, PPP, com o Ribeirão das Neves. Aconselho a encaminhar as notas taquigráficas para que o juiz também tenha consciência dos pedidos de vocês. O outro requerimento, seja encaminhado
ao defensor real da Defensoria Pública Estadual ofício solicitando a realização de investimentos em rede física, equipamentos e recursos humanos nas unidades da Defensoria Pública no município de Ribeirão das Neves, melhorar a Defensoria Pública no município. Seja enviado ofício ao Procurador-Geral de Justiça, solicitando investimentos em melhoria na rede física, equipamentos e recursos humanos das unidades do Ministério Público no município de Ribeirão das Neves, mesmo então em relação ao Ministério Público. O outro requerimento seja solicitado ao governador do Estado, antes desse, seja oficiado a Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, solicitando providências para a criação do Parque Municipal e Ambiental da Fazenda Mato Grosso, no município de Ribeirão das Neves. Seja solicitado ao governador do Estado o agendamento de uma reunião com a participação desta Comissão de Direitos Humanos e de representantes das entidades que compõem a rede, nós amamos delas, para discussão de questões relacionadas à implantação da unidade PPP no município de Ribeirão das Neves. Um agendamento com o governador do Estado para tratar do assunto. Outro requerimento. Seja oficiado ao presidente do Tribunal de Justiça solicitando melhorias na rede física dos poderes judiciários do município de Ribeirão das Neves, com obras, investimentos e equipamentos, assim como o aprimoramento dos recursos humanos disponíveis naquela localidade. Seja oficiado ao secretário de Estado de Defesa Social, requerendo a desativação da penitenciária José Maria Alckmin, localizada no município de Ribeirão das Neves, com a subsequente transformação de suas dependências em patrimônio cultural do Estado. E, por fim, seja oficiado o governador do Estado, reivindicando que nenhum outro presídio seja construído no município de Ribeirão das Neves, com a suspensão ou extinção de qualquer iniciativa em curso desse tipo. Esse é o último requerimento de tem mais um requerimento. Revisão do processo de licenciamento ambiental, conforme que vem os números, em relação à votação com as 9 abstenções. Que o requerimento seja encaminhado. Este é o Ministério Público para devida ação e ao secretário de Estado do Meio Ambiente. Tá bom, eu queria justificar a aprovação dos requerimentos e aproveitar e pedir desculpa pelo atraso do meu reunião, mas eu estava na Assembleia Legislativa e como eu estou na liderança do bloco Minas Sem Censura, são 23 deputados, estadual longe também pertence ao bloco, eu como líder tive que dar encaminhamento até mais tarde na Assembleia. E depois, com o trânsito já conhecido de vocês, eu não consegui chegar aqui a tempo, infelizmente, no início da reunião. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, rapidamente, primeiro, para agradecer ao deputado Valane, que prontamente marcou essa reunião com muita rapidez, a pedido de requerimento de minha autoria, solicitado que fui pela população local, especialmente pelo grupo Nós Amamos Neves. Então, agradecido, mais uma vez, a sua compreensão e a luta que você tem em favor dos municípios mais distantes, aqueles que mais necessitam, e do nosso povo também que mais necessita. Muito obrigado, Paulo, pela sua atitude, sempre a favor do direito humano aqui na nossa cidade. Agradecer também a deputada Lita Prado, que está sempre comparecendo também aos reuniões do Val, possibilitando o fórum e que a gente possa estar realizando tudo isso. Eu rapidamente queria apenas concordar com tudo que aqui foi dito, não vou repetir, os requerimentos dizem tudo o que deve ser feito. Eu queria apenas trazer, para além dos argumentos colocados, uma esperança à luta de vocês. Muitas vezes as pessoas até desanimam. Já começou a construir, não tem mais jeito, vamos desanimar. Não é bem assim. Na verdade, muita água ainda tem que rolar debaixo dessa ponte.
O governador Anastasia tem que sentir a força de Ribeirão das Neves e a força da população. A mobilização de vocês pode fazer com que isso se repita, mas depende fundamentalmente dessa mobilização. A vida da Comissão de Direitos Humanos aqui é para isso. É para dizer a vocês que vocês têm parceiros na Assembleia Legislativa. O nosso bloco, Minas Sem Censura, tem 23 deputados, mas não são apenas esses que estão apoiando vocês, não. Vários outros deputados do bloco, que é o Estado Legislativo, o outro bloco tem também apoiado essa luta. Eu tenho certeza que vocês têm maioria na Assembleia Legislativa. Agora, o governador do Estado precisa saber disso. As manifestações que vocês fazem aqui chegam no ouvido do governador. O que nós vamos falar amanhã na Assembleia Legislativa, sobre a audiência que tivemos aqui, também chega no ouvido do governador. Uma ida de vocês até a cidade administrativa, que é a chamada Brasilinha do Oeste, chega no ouvido do governador e chega no ouvido do senador, que está lá em Brasília, e que esqueceu agora os compromissos que fez com o Ribeirão das Neves quando se candidatou. Mas vocês não podem deixar de esquecer. A mobilização de vocês vai fazer lembrar o governador e o senador que muita coisa ainda está para acontecer. Na verdade, não é possível. O governador Anastasia tenha compromisso apenas em querer fazer em 2014 o Aécio Neves presidente. Não. O compromisso dele foi de governar Minas Gerais. E governar a favor do povo especial, do povo que clama, do povo que mais precisa, do povo mais pobre, do povo oprimido. Portanto, ele tem que dar ouvidos à voz que vocês estão fazendo ecoar aqui de Ribeirão das Neves. Então eu quero parabenizar pela mobilização que vocês estão fazendo, trazer a minha solidariedade no nosso bloco de 23 deputados e deixar com vocês a força dessa luta e estar à disposição para estar participando das manifestações que vocês aqui vão convocar. Parabéns, precisam na luta que nós vamos ser vitoriosos. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, a aprovar esse requerimento. A deputada tem que sair agora, e é um compromisso com o filho dela, o Paulo Castro, que é vereador do PT da Infogade, uma reunião que ela tem com estudantes. Só que o Geraldo está inscrito, e o Sidney Lopes gostaria de falar com a deputada aqui, que tem algo que eu dirigi. Então, eu diria assim, já que você está fugindo da lista aqui, e a gente é muito grato pela presença da deputada, por ter dado o voto, 2 minutos só de intervenção rápida para que a lista pudesse te responder, ela também vai poder demorar mais um ou 2 minutos. Ok, muito obrigado, deputado. Quero primeiro agradecer a mesa, cumprimentar a mesa, a uma pessoa de toda a excelência. Rogério Corrêa também, e do Paulo. E senhoras e senhores aqui presentes, aproveitando o incêndio, quero agradecer muito mesmo por estar aqui para acompanhar essas reivindicações nossas aí, que já perdura por um bom tempo aí. O trabalho é isso mesmo, é trabalhar, é difícil, mas a luta, já mesmo diz o ditado e a frase, continua. Aqui em Ribeirão das Neves, coitado. Não, não tem nenhum coitado aqui em Ribeirão das Neves, não. Somos cidadãos de bens e, na verdade, nós não temos representantes legais aqui no município. O poder legislativo aqui é totalmente omisso. As mazelas aqui do legislativo é uma coisa assim, absurda. Falando da prefeitura, estão dirigida a deputada, ela tem que sim, senhor, deputado. Eu gostaria de fazer, então, de antemão, um agradecimento à deputada Elisa Prado, e tem um irmão dela também, companheiro meu amigo, trabalhador, Elton Prado, aquele que luta mesmo, e certamente eu venho acompanhando o trabalho da Elisa Prado desde Uberlândia, foi eleita deputada pelo primeiro mandato dela, e quero curso no Brasil. Estão encarcerando só as classes pobres, os pobres, os negros e os jovens.
como falaram aqui. Então, nós temos todos os motivos, por uma questão de fé, para sermos coerentes com Jesus de Nazaré. Por uma questão também constitucional, como falaram aqui, é inconstitucional, é imoral, é ilegal. Como foi falado aqui, o que pede a Constituição de Minas Gerais é presídio no máximo 170 presos. Mas é covardia pior do que a escravidão. Transformar seres humanos em mercadoria em carne viva para ganhar dinheiro mais. Então, o mínimo, deputado Oswaldo, o mínimo que nós temos que exigir é que o governador faça aqui um plebiscito. E depois de discutir bastante com as 400 mil pessoas do município, o povo responder se quer ou não mais presídio. Obrigado. Então, essa obra e a ampliação do sistema carcerário aqui é uma obra maldita, satânica e diabólica. Em nome de Deus, em nome da dignidade humana, nós temos que fazer o possível e o impossível para acabar com esse processo. Obrigado. Uma declaração de conformidade. Se o prefeito mudar essa declaração de conformidade,